Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Condor Rodan. Para alguns amigos mais antenados em, vamos dizer, cultura pop, esse nome Rodan soa familiar. E para quem for mais nerd um pouco, vai associar Rodan ao Kaijun rival do Godzilla. O Kaijun que habitava um vulcão, né? Ele é um estilo de pássaro, mas, por exemplo, nos Godzillas mais atuais, ele estava mais para um pteranodon, né? Mas é um pássaro de fogo. Olha, sem querer fazer muita gracinha, mas eu acho que até o Godzilla respeitaria essa faca, viu? Porque é uma faca danada de robusta e danada de boa, tá? A Condor é localizada em El Salvador, era uma divisão da ó, gente, Corneta, tá? Do grupo Corneta, só que era mais voltada para equipamentos agrícolas. E aí resolveu produzir uma linha de facas, facões e tal, normalmente usando aço 1075, bastante anos depois que ela se popularizou, ela mudou um pouco o portfólio de aço e começou, por pressão do mercado, a adotar aços como 1095, que para faca e facão é muito inferior ao 1075, tá? Mas essa faca, gente, como eu falei, é uma faca danada de boa. Eu sempre tive um certo preconceito com aço carbono, mas quando eu adquiri essa faca, pelo menos com ela, esse preconceito acabou, tá? Por quê? Porque ela alia robustez, tanto em geometria quanto na escolha do aço, bom tratamento térmico, boa dureza e boa retenção de fio, e é uma construção que, vamos dizer, em uso manual, ela é praticamente indestrutível. E por que eu falo isso? Se você pesquisar na internet BK2 quebrada, você acha um monte de vídeo, de foto, qualquer lâmina que vocês imaginarem. Desde que eu tenho essa faca, que foi antes de 2010, não sei, ou foi por volta de 2010, 2011, acho que foi isso. Eu nunca, e repito, eu nunca, frequentando fóruns, fazendo pesquisa na internet, eu nunca vi relato, eu nunca vi foto, eu nunca vi vídeo de uma Condor Rodan quebrada. Sendo que, gente, era uma faca muito, mas muito barata. Essa minha custou exatos $22. Tá certo, eu comprei foi numa promoção. Mas mesmo assim, gente, comparado com o preço de uma BK2, por exemplo, na época, que custava mais de $60, era um preço irrisório, tá? E como eu falei, essa faca, gente, que infelizmente foi descontinuada, ela é um tanque. Empunhadura em polipropileno injetado. Ela pode ser considerada full tang, porque o tang dela, gente, ele vem exatamente até aqui, tá? E ele tem mais ou menos essa largura aqui da régua, tá? Tem mais ou menos a largura dessa régua.
e a espessura de 4,75 milímetros. Então, ao contrário de muitas facas que vocês vão ver por aí, não posso nem citar a Mora, porque a Mora nem se compara com ela em robustez, por diferença de aço, diferença de espessura de aço. Mas vocês vão ver um monte de faca por aí, espessa e tal, mas com red tang, aquele tangue fininho, ou um tangue todo vazado, que quando a pessoa vai fazer muita força, normalmente ela fratura o tangue ou entorta o tangue. Um exemplo clássico disso, que já virou até meme com isso, é aquela faca de piloto da Ontário. 1095, uma lâmina até com certa resistência, mas aquele tanque fininho que você vai fazer força, ela entorta. Ou a famosa faca de combate da Ka-Bar, tá? Também, red tang, você vai fazer força, ela empena, entorta, tá? Com essa aqui, eu nunca ouvi relato de uma dessa aqui falhando, gente. E olha que ela foi vendida a rodo na época em que ela se popularizou, justamente por ser muito boa e muito barata. E quando uma coisa é muito boa e muito barata, não vou dizer para o nosso mercado, mas para o mercado americano e mercado europeu, mas principalmente americano, o sujeito usa sem cuidado, sem dó, sem nada. E até hoje eu não consegui encontrar um relato de uma dessa fraturada, empenada, nada disso. Tá? Vamos a algumas medidas dela. A faca pesa 283 gramas, como ela está hoje. Tá? Ela originalmente é um pouco mais pesada, eu vou mostrar o porquê. A bainha, couro bovino legítimo, 4 milímetros de espessura. 4? 4 milímetros de espessura. Na lingueta de passa-cinto também 4 milímetros. Costurado com 2 rivets, sem furo de dreno, tá? Mas é uma lâmina de couro só, não é igual eu mostrei em couros das facas do Tahar, que são 2 lâminas de couro. Não, aqui é uma lâmina de couro só. E a faca entra nela como se fosse um pouch, ou seja, uma bolsa. Tá? 2/3 do cabo ficam para dentro da faca. Não tem muita retenção não, tá, gente? Se você balançar muito, ela sai. Mas isso na cintura, para você portar, esquece. Se você quiser um excesso de segurança, você passa um fiel, tá? E prende no cinto, alguma coisa assim. Mas isso é bainha pro resto da sua vida. Gente, a qualidade dessa bainha, só quem tem em mãos pode realmente apreciar a qualidade da bainha. Tem um timbre aqui do que seria o Rodin, tá? Ou mas não, é o timbre do Rodin, sim, tá? Do Cajun Rodin, tá? Em baixo relevo, ele fica difícil de ver, mas ele está de frente com as asas abertas em V, tá? Apoiado sobre alguma coisa, está escrito aqui, mas não está dando muito para ler, não. Mas é uma bainha muito bem construída, e olha que normalmente eu não falo de bainhas, tá, gente? A faca em si, como eu já falei, a empunhadura é polipropileno injetado sobre o tanque, ou seja, a chance disso aqui vir a ter algum tipo de folga é 0, tá? Inclusive, um usuário de um fórum, uma vez um fórum gringo, para mostrar que ela era um tangue integral, porque isso aqui você pode considerar um tangue integral, ele cerrou a empunhadura para expor o tanque e dizer que teve um trabalho do cão para serrar esse polipropileno. Tanto é
que não raramente ela é usada, o pomo dela, que é polipropileno puro, como um martelo, para quebrar coco, quebrar noz, quebrar pedra, gente, de tão resistente que é. A única coisa que eu não gostei dela, logo que ela veio, foram 3 detalhes, gente. O choio, que não era um choio verdadeiro, ela tinha um ricaçozinho aqui, quase um gaviãozinho aqui, meio ricaço. O choio não era acentuado e a empunhadura era toda assim, ó, como vocês estão vendo, um ovalado nela toda. Então, quando você pegava, ela ficava parecendo um barrilzinho na mão, chegava a ser desconfortável, tá? Cansava a mão, não dava uma empunhadura muito segura. O que que eu fiz? Olhem de cima, a empunhadura ela faz um taperzinho, tá? Eu removi nessa região, removi aqui ainda mais, tanto é que de frente ela fica parecendo uma gota lá. Então ela fica muito melhor para empunhar, muito mais confortável e cansa muito menos os dedos, porque agora os dedos vestem a empunhadura realmente, o que dá uma segurança absurda ao empunhar agora, tá? Esse desbaste eu fiz, salvo engano, com uma roda de fio de aço dentado, a mesma que eu fiz o desbaste na empunhadura emborrachada da minha Tramontina Amazonas, tá? Então ela agora ficou muito, mas muito confortável, tá? Sua mão veste e trava nela. Vamos a algumas medidas. Nessa parte que eu afilei, ela está com 23 milímetros. No meio, 28 milímetros. E na parte que não foi mexida, ela está com 30 milímetros, tá? A sua porção menos larga, 33 milímetros. Aqui tem um pouquinho mais, 34. E aqui no barrilzinho dela, 33 também, tá? Tem um passador de fiel com 6 milímetros, sendo que a abertura dele aqui é maior, ele é um funil. Essa abertura tem mais de 6 milímetros, tá? Vamos colocar aqui na abertura dele aqui. Na abertura ela tem 8 milímetros, aí ela afunila para o meio com 6 e a saída também os mesmos 8. É em alumínio esse passador aqui de fiel, tá? Então você pode passar um fiel nela sem problema algum. Originalmente ela tinha essas quinas aqui, onde começa a sair a lâmina da empunhadura mais vivas. Mas no eu fazer o desgaste, eu matei isso, tá? Então, como eu falei, a empunhadura passou a ser muito confortável. Ela tanto te dá o agarramento de força para você fazer os chamados power cuts, tá? Onde você tem que imprimir força, como se você segurar mais para o fim dela, o chamado gripe de 3 dedos, o dedinho fica aqui só para apoiar. Ela é uma chopper, tá? Porque ela tem peso, tamanho e estrutura para isso, faz muito bem o shopping, tá? Você pode usá-la para batoning sem medo, tá? Não corre risco de, como eu já falei, folgar a empunhadura, esquece, não vai acontecer de forma alguma, tá? Ela tem uma pintura epóxica, tá? Outra coisa que eu corrigi nela, além da empunhadura, gente, foi o que eu chamei, o que seria o choio. Ele ainda não é um choio, mas agora ele funciona como choio. Originalmente ela não funcionava e ela tinha um gaviãozinho aqui meio ressaltado que eu também eliminei e trouxe o fio até o final. Ah, não corre o risco para o dedo? Ô, gente, não. Para falar a verdade, não. Você não vai... Se você correr o dedo à frente aqui, você vai se cortar, obviamente. Mas para uma empunhadura mais enforcada,
para um corte mais preciso ou mais detalhado, sem problema nenhum. E a outra coisa que eu modifiquei, gente, foi a região do fio. A região do fio dela não era isso aqui, não. Ela era bem mais baixa. Eu dobrei a altura, mantive o convexo dela, porque é um fio convexo, e ela é um full flat, aquele full flat que eu chamo tronco de cone, tá? Bem robusto na região do fio. Tanto que a espessura máxima da lâmina dela, 4,75 milímetros, aí ela vem afilando um pouquinho, 4,3 milímetros, 3,8 milímetros, 3,3, 3, 2,5 milímetros. Então ela afila para a ponta, isso fica claro aí, tá? Só não é um distal taper muito acentuado, mas é um distal taper, tá? Como qualquer lâmina, se você cravá-la numa madeira dura e fizer muita força, pode ser que ela quebre a pontinha. Pode ser. Mas para alguma alavanca ela tem resistência, e fraturar a lâmina, gente, é o que eu já falei, não é impossível, tá? Porque aço 1075, principalmente na dureza dela, que é 58, 59, se você realmente quiser fraturar, batendo em metal, batendo em pedra, ou cravando alguma coisa, pendurando em cima para tentar entortar, pode ser que quebre. Mas em uso, vamos dizer, normal, até com certo abuso, esquece. Não vai acontecer nada com essa lâmina, mesmo porque os amigos podem, de curiosidade, pesquisar. Condor Rodin quebrada, ou Condor Rodin fail, ou Condor Rodin broken, ou I break my Condor Rodin. Vocês não vão achar nada a respeito, gente. Pelo menos eu, até hoje eu ainda fiz uma questão de pesquisar para fazer esse vídeo, não achei. Não achei foto, não achei vídeo, não achei relato, tá? E como eu falei, há 15 anos atrás, 13 anos atrás, $22 por uma faca com essa qualidade era muito pouco. E como ela vendeu massivamente, o que não faltava era gente para abusar dela, tá? Outras medidas da lâmina, gente. Comprimento. A lâmina tem 5 polegadas e um pouquinho, tá? O que se traduz em 13,4 centímetros, portanto ilegal em Minas, por isso que eu aportava em enchente. Desde que for aprovada essa regra, eu passei a comprar a Baco 2449, alterei a geometria para ela ficar legal em Minas e eu poder portar. Mas eu preferia portar muito mais essa aqui do que a Baco, tá? Vocês querem ver uma coisa interessante? O paquímetro a 1 milímetro entra pouca coisa nela. Entra 2 milímetros nela toda, tá? Isso é a mesma coisa que o paquímetro entra numa Mora Scand tradicional, daquelas de 2 milímetros. Então vocês vejam, ela já tem habilidade de corte maior do que a Mora, porque apesar da espessura maior, o paquímetro entra a mesma coisa na região do fio. Tá certo que essa aqui foi modificada, tá? Eu subi a altura do grind dela, mas vocês querem ver? Vamos ver quanto que ela entra, 5 milímetros. Não é quanto ela entra assim. A 5 milímetros, quanto que ela está? A 5 milímetros ela está com 2,2 milímetros de espessura. A 10 milímetros ela está com
2,9 de espessura, a 15 milímetros, ela está com 3,4 milímetros de espessura, a 20 milímetros, ela está com 3,95 milímetros de espessura, tá? Até chegar na espinha aqui, com 4,6 milímetros de espessura. Então, vocês vejam, ela é um flat bem robusto, vamos dizer assim, ou formando um tronco de cone bem robusto. Mas, gente, essa faca nunca fez um animal, porque eu nunca achei que ela fosse uma faca de caça, tá? Ela é uma faca para camping ou sobrevivência, entendam o que quiserem desse termo, tá? Por exemplo, ela é muito mais resistente que uma BK com 6 milímetros de espessura. Por quê? Por causa do aço, por causa da geometria, tá? A construção dela em si. Sem contar que o cabo da BK é esqueletonizado e o dela, o tangue, é integral, tá? É um retângulozinho de aço de 4 milímetros e 75. Como eu já falei, dureza de 58, 59, retém bem o fio. Pega um fio que, além de ser muito fácil de ser dado, olha a suavidade desse fio, mais o indicador do bom tratamento térmico, além do fato de eu nunca ter visto uma fraturada. Nem fratura catastrófica na lâmina, nem fratura no fio, tá? Rapar cabelo, óbvio, né, gente? Olha lá. Fácil. Mas essa não é a questão. A questão é que, dado a geometria dela, e o fato de eu ter aumentado, sim, um pouquinho da altura do grind da região do fio, e ele é convexo, tá? Isso eu fiz questão de manter. Esse grind aqui. Aqui ela é flat, ó. Onde tá com a pintura epóxica, ele é flat, tá? Com um ligeiro flat, o tronco de cone que eu falei. Mas a região do fio, ó, ela é convexa, o que confere, interessantemente, isso até surpreendeu a mim, uma habilidade de corte até interessante para essa faca. Por exemplo, coisa que eu testei nela para ver a habilidade de corte. Manta de tocinho, mas ela não queria fazer porque eu não, como já falei, não a considero uma lâmina de caça. Mas, por exemplo, toceira de capim. Ela já cortou muita toceira de capim. Já fez algumas podas para provar, não que ela seja usada para poda ou indicada para isso, mas para testar a lâmina. E toceira de capim, gente, quem já cortou capim num ponto fenológico entre verde e começando a madurar, sabe que é um desafio e tanto para retenção de fio, quanto para a lâmina em si cortar, tá? E ela numa toceira de capim, que é mais ou menos isso aqui, toceira ajuntada, tá? Já não na torceira a campo, já cortado, e para cortar em mesa sobre tábua, ela passou assim, melhor, por exemplo, do que as moras, tá? Passou melhor do que, não, um pouco inferior a uma ultracorte da Tramontina, mas a ultracorte da Tramontina rapidamente perdeu o fio, tá? E ela continuou com fio, gente. Então, como eu falei, uma excelente faca para uso a campo, uso geral, tá? Ah, Cabral, você falou que ela não dá para caça. Eu falei, não. Eu falei que eu não considero ela como faca para caça. Mas até para caça ela pode ser usada. Principalmente se você tiver que fazer o shopping entre a costela e a espinha para separar a costela, ela faz isso sem o menor risco, nem para o fio, nem para ela. E eu nunca fiz isso, mas eu chego a arriscar que se você precisar, num caso extremo, num animal maior,
fazer o shopping na coluna para dividir a carcaça em duas, ela vai, tá, gente? É uma faca realmente que eu considero um espetáculo de faca. Eu não sei por que foi descontinuada, porque encalhe de vendas não foi. O sucesso foi tão grande, gente, para vocês terem uma ideia, que a Condor criou uma família, tá? Então você tem a Condor Rodin com 5 polegadas e pouquinho. Aí a Condor criou a Condor Varan com 8 polegadas, tá? A mesmo estilo, o cabo é exatamente o mesmo em todas elas, a espessura máxima é exatamente a mesma, 4,75 milímetros, o distal taper é assemelhado, é lógico, quanto mais longa a faca, mais suave ele é. Mas a Varan com 8 polegadas de lâmina e, por último, criou a Condor Kumunga, que é um facãozinho de 10 polegadas absurdamente largo. Eu confesso que eu cogitei na época comprar a Condor Kumunga, mas eu tinha acabado de comprar o Cold Steel Kukri Machete. Eu falei assim, gente, eu não vou... Se eu comprar a Kumunga é só por fetiche, porque eu sei que eu não vou usar ela como facão, porque vai ser muito pesada. Mas eu preciso fazer uma confissão. Eu me arrependo de não ter comprado, mesmo que fosse para deixar guardado lá. É o tipo de lâmina que você fala assim, eu não tenho uso para ela, mas se eu precisar de fazer um trabalho bruto, rápido, porque ela vai cansar a mão, mas assim, é aquele arrependimento mais tipo, deixei passar uma oportunidade, ela foi tirada de linha, então não volta mais, é o famoso. Quem tem qualquer uma dessas Condor, ou a Rodin, ou a Varan, ou a Kumunga, tem. Quem não tem, só se comprar de alguém vendendo. E olha, essa aqui eu recomendo absurdamente. E olha que quem está falando é quem tinha um preconceito danado com aço carbono. Que a primeira responsável por eu bloquear esse preconceito foi essa faca, gente. Porque ela realmente é um espetáculo de faca. Construtivamente, na escolha dos materiais, na escolha no material para empunhadura, na forma como a empunhadura é feita, tem seus poréns. Como eu já falei, a empunhadura original era toda um barril assim, era desconfortável. Mas a escolha do aço foi mais adequada, a dureza é mais que adequada, a geometria para cortar, gente, é fantástica. Mesmo o paquímetro travado a 1 milímetro, só entrando 2 milímetros nela. Mas o convexo da região do fio e o flat, ainda que muito robusto, auxiliam muito no corte. A bainha, todo mundo sempre foi da mesma opinião. É um espetáculo à parte. Couro bovino legítimo, tá? Espesso, uma bainha que deve, com cuidado de hidratá-la uma vez a cada, sei lá, se for muito uso, 5 anos. Se o uso não for tão intenso, uma vez a cada 10 anos, hidratar com óleo, tá? Óleo mineral. Você vai ter bainha pro resto da vida, gente. A bainha vai acompanhar a faca, que vai durar gerações. Talvez a bainha não dure, mas a faca dura gerações, gente. Então, como eu brinquei, até o Godzilla teria respeito por essa Rodin, porque ela realmente é brava, gente. É uma faca brava que eu portava basicamente nas enchentes, tá? Lógico, levava a campo para uma diversão ou outra, porque eu confesso, eu não sou muito de facas tão pesadas e tão grandes. Faca para mim, uma coisa menor resolve o meu problema, tá, gente? Mas assim, se eu tivesse que portar uma faca, inclusive, se me perguntassem, Cabral,
a Votan, que você fez a lâmina. Essa Votan, como eu já falei quando eu fiz o vídeo sobre ela, eu recebi o Blank, já tratado termicamente. A geometria do Blank Apple Seed eu dei. A empunhadura em goiabeira eu coloquei, mas se eu tivesse que escolher uma ou outra, Condor Rodin ou a minha Votan, que eu fiz a lâmina, fiz geometria, entenda. Eu não pensaria duas vezes antes de escolher a Condor Rodin, gente. E se não fosse a minha faquinha preferida, uma outra faca, se eu tivesse que escolher só uma outra faca além da minha preferida, mesmo ela não sendo muito adequada para caça, e um dos meus principais usos sempre foi trabalhar carcaça de animal, eu acho que eu escolheria esse Kaijun aqui, porque ela é um Kaijun, tá, gente? É poderosa, é resistente e encara, se bobear, até o Godzilla, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Só mais umas medidas, já que ela não fabrica e tal. A espessura, a largura do ricaço dela é 3,7 milímetros. A maior espessura da lâmina é 4,2 milímetros, tá? O comprimento efetivo de fio 12,5 centímetros exatamente, tá? E é isso, gente. É um martelinho de mão porque esse polipropileno aguenta a pancada, tá? Você pode formar uma amassadinha aqui? Pode. Mas se você tiver que quebrar coco, quebrar pedra, quebrar lajota, ela vai fazer isso para você sem problema. E o fato de eu ter modificado a empunhadura, ela ficou um espetáculo para power cut e tal. É lógico, é uma faca que você não vai cascar fruta, tá, gente? Mas ela casca fruta. Por quê? Porque ela é muito larga, cansa a sua mão. Mas se você precisar fazer um shopping para cortar alguns galhos, cortar um galho fazendo um shopping com o corte escalonado, né, fazendo corte triangular e afunilando o corte, ela tem geometria, ela tem peso, ela tem distribuição, ela tem ergonomia para fazer isso. E, acima de tudo, resistência. Como eu falei, de um lado vem timbrado, tá? Em baixo relevo, Condor. Do outro lado, El Salvador, tá? Produto de muita, mas muita qualidade, num preço absurdamente baixo na época que eu comprei. Depois disso, a Condor, vendo o sucesso das lâminas dela, inflacionou bem o preço das lâminas, tá? Mas quando eu comprei, como eu falei, quando lançou a Varan e a Kumunga, eu falei, vou comprar um Kumunga. Aí eu falei, não, já estou com o Cold Steel Kukri machete, não vai precisar. E realmente, eu não precisaria dele e não teria uso real para ele. Sendo que os usos que eu teria para ele, perfeitamente o Cold Steel Kukri machete se desincumbe deles. Mas eu confesso que eu gostaria de ter uma guardada só para impressionar os amigos, tá, gente? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.